Vamos lá, gente. Então, faz de conta que eu não falei nada ainda, que eu estou gravando. O item B, a função é essa aqui. Primeiro você tira os valores de A, B e C. O que interessa inicialmente é só o valor de A, para saber a concavidade. O B e C, se você não quiser, no primeiro momento, não precisa. Essa primeira informação aqui só está te dizendo que a concavidade é trabalho. Depois você determina o domínio. Como não tem restrição nas operações envolvidas, domínio pelos reais. E agora nós vamos determinar as raízes, que são os valores de x, que são soluções dessa equação. Quando você coloca zero no lugar do y. Você coloca zero aqui no lugar do y, temos essa equação. Então, uma equação de segundo grau. Essa aqui dá para facilitar. Aí, se você sabe um pouquinho de tabuada, você percebe que dá para dividir aqui tudo por 3. Se você dividir tudo por 3, a continha fica bem mais amigável. Os números ficam menores. Divide 75 por 3, dá 25. Não, 25 mais 25, 50, mais 25, 75. Divide 30 por 3, dá 10. Divide 3 por 3, dá 1. E preservando aqui os sinais. Então, se você divide desse lado aqui por 3, você divide tudo por 3. Aí, se você divide do outro lado por 3, porque você não pode fazer nada de um lado só. Pode fazer dos dois. Eu dividi tudo por 3 ficou assim. Mas eu divido 0 por 3, continua 0. Então, o que eu fiz aqui? Eu dividi por 3 esse lado e dividi por 3 esse lado. Precisa fazer isso? Não, não precisa. Pode fazer sem fazer isso. Mas fazendo isso, os números ficam menores, fica muito mais fácil de trabalhar. Principalmente para quem tem dificuldade com a tabuada. E agora é só organizar os valores. O A é menos 1, o B é 10 e o C é menos 25. E agora vamos determinar o delta. Você tem que saber, ter na cabeça. Escreva. Se eu usar aqueles valores lá de cima, o valor vai ser o mesmo valor. A única coisa que muda é que os números ficam maiores. Fica mais difícil fazer a conta. Mais trabalhoso, na verdade, muito difícil. O delta é o b ao quadrado menos 4 vezes ac. Se você não tem isso na sua cabeça, toda vez que você for fazer, escreva isso, para você memorizar. E o x é menos b, mais ou menos raiz do delta, dividido por 2 vezes o a. E agora vamos utilizar essas formulinhas para determinar as raízes. O delta é o b ao quadrado, fica 10 ao quadrado, que é 10 vezes 10, que é 100. Menos 4 vezes o a, que é menos 1, cuidado com o jogo final, vezes o c, que é menos 25. O delta é 100, menos com menos mais, com menos, menos. 4 vezes 1, 4, vezes 25, 100. O delta é 0, de novo. Tem uma única raiz novamente. Igual ao anterior. O x fica menos o b, igual a 10, mais ou menos raiz do delta, que é 0, dividido por 2 vezes o a, que é menos 1. Cuidado com o sinalzinho. Então o x fica menos 10 dividido por menos 2. Lembrando que raiz do 0 é 0, e somar e subtrair 0 dá na mesma. Então aqui em cima vai ficar menos 10. Vai ter uma única raiz, que as duas são iguais, como foi no caso anterior. E mais com menos fica menos, 2 vezes 1, 2. Então a única raiz que nós temos, ou o valor das duas raízes que são iguais, como você preferir, menos com menos fica mais, e 10 por 2 é 5.
Essa é a nossa raiz. Como tem uma raiz só, nós já sabemos que o nosso gráfico é uma coisa desse jeito, porque tem uma raiz só. Então a raiz coincide com o vértice. Não precisa nem fazer conta do vértice. E para completar o nosso gráfico, já sabendo que é desse formato, sempre que o delta for zero vai ser assim, ou para baixo ou para cima, nós escolhemos um valor, uma unidade antes facilita bastante as contas, uma unidade depois, e vamos calcular o valor do y para quando o x vale aquilo lá, no caso 4. Então a imagem do x, a imagem da função para quando o x vale 4 é menos o 3, a expressão está aqui, ó. Eu estou pegando essa expressão e no lugar do x nós vamos colocar 4. Fica menos 3 vezes 4 ao quadrado mais 30 vezes 4 menos 75. Você usa estes valores aqui. Estes valores aqui, eles só servem para a equação integral. Tudo que for relativo à função tem que ser com esses valores. Ah, quem fez do outro jeito lá? Deu isso aqui, não deu? Quem fez lá com os outros valores? Mesmo valor. Só que o número fica bem maior, né? A única diferença. 4 vezes 4, 16, vezes 3, 48, 30 vezes 4, 120. Aí essa conta aqui do 16 vezes 3, aí você faz a continha, monta, conta e faz. 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 3, 4. Oi? O sinal do 48. Menos. Porque menos com mais, menos. Muito obrigado pelo alerta. Aí fica uma dica para que vocês não cometam esse erro que eu acabei de cometer. Sempre faça o sinal antes e coloque o sinal. Igual você vai fazer essa conta aqui. Do 4 ao quadrado que dá 16 vezes 3. Então primeiro você faz o sinal menos com mais, menos. Põe o sinal, porque às vezes a pessoa faz o sinal e não põe o sinal e esquece. E daí, depois põe o valor. Assim você reduz a chance de errar. 48 com 75 é uma conta que eu não consigo fazer de cabeça, então eu monto. Os dois são negativos. Tem que usar a calculadora. 5, 8, 13, vai 1. 7, 8, 9, 10, 11, 12, dá 123. Então fica menos 123. Eu tenho duas dívidas aqui. Aí eu somei as duas para saber qual é a dívida total. E menos 123 mais 120 dá menos 3. Então nós sabemos que a imagem do 4 é menos 3 e sabemos também que a do 6, a imagem do 6 vale quanto? O 4 é uma antes, o 6 é uma depois. Sempre quando eu pego valores simétricos em relação ao verso, o valor é o mesmo. Então é igual a imagem do 4, que é igual a menos 3. E agora nós podemos montar o gráfico aqui bem bonitinho. Então, quando o x vale 5 é 0 e quando o x vale 4 dá menos 3. E quando vale 6 dá menos 3 também. Aí temos aqui o nosso gráfico, o esboço do gráfico. Muito parecido com o anterior. E qual é a imagem? E qual é a imagem? Olha o y. Tem um valor maior, não tem? E qual é esse valor maior? 0.
Então, igual foi no caso anterior, y não é menor ou igual a zero. Menor porque está para baixo. Se comparar para todos isso, eu coloquei dois idênticos para não ter como errar. Eu fiz um, para ele entender o direito, fiz um outro igual. Aí vai ter um desse na prova, com certeza. Só vamos mudar o número. Os demais, eu vou resolver, vou gravar para vocês, vou resolver e vou postar lá no Google Sala de Aula. Aí vocês vão treinar, aprender isso aí, para chegar na prova e fazer. Então é isso, pessoal. Bom feriado para vocês, aproveitem bem, pratiquem isso aí. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos nós. Amém. Vamos tirar nota nessa prova. É isso aí.